Olá! Nessa nossa reflexão de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva que, olha, pode ser bem desafiadora. Vamos falar sobre tragédia, sobre justiça e principalmente sobre o coração humano. Tudo isso a partir de uma passagem bíblica que realmente faz a gente pensar. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é daquelas de parar para pensar. Quando alguém que a sociedade considera culpado, um criminoso, por exemplo, morre tragicamente, qual é a nossa primeira reação? Qual deveria ser a resposta certa? Essa pergunta toda nos leva a uma história, um incidente bem real que foi contado para Jesus na época dele. E foi um momento tenso, sabe? Que acabou gerando uma conversa difícil, mas que no fim das contas revela muito sobre como a gente pensa e sobre a nossa percepção de justiça. Vamos tentar visualizar a cena. Pensa só, uma multidão se forma, aquele burburinho, todo mundo agitado, comentando uma notícia terrível, um ato brutal que tinha acabado de acontecer. E a notícia era mesmo chocante. Alguns galileus, bem no meio de um ato sagrado, oferecendo seus sacrifícios, foram simplesmente assassinados ali mesmo pelo governador romano Pilatos. Imagina o horror, um ato político violento invadindo um momento religioso. O sangue das pessoas se misturando com o sangue dos sacrifícios. Uma coisa, nossa, terrível. Ok, diante de uma coisa tão horrível assim, qual foi a reação do povo? Foi imediata. E é aqui que a coisa fica interessante, porque é muito parecido com o que a gente vê hoje em dia. As pessoas logo buscaram uma explicação, uma lógica, né? Algo que faça esse sentido para um evento tão brutal. E a conclusão a que eles chegaram foi essa aí, ó. Ah, com certeza eles eram pecadores piores que os outros. Por isso sofreram esse destino. Era um jeito muito comum de pensar na época, sabe? A ideia de que uma tragédia assim tão feia só podia ser um castigo de Deus. Uma justiça divina na hora. E como eu disse, esse impulso a gente vê direto hoje em dia. É só abrir qualquer rede social. Sai uma notícia de que um criminoso conhecido morreu de forma violenta e o que a gente vê, muitas vezes comentários de gente aplaudindo, comemorando. Uma sensação de justiça foi feita que às vezes passa do ponto, beirando uma satisfação com a morte do outro. Só que aí vem a virada na história. Todo mundo esperando que Jesus concordasse, né? Que ele dissesse, é isso mesmo, bem feito. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele se recusa a confirmar o veredito da galera e, de repente, vira o jogo completamente. Ele muda o foco da conversa de um jeito que ninguém esperava. A resposta dele é essa aí, na lata. Vocês acham que eles eram piores pecadores? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer do mesmo jeito. Puxa, ele basicamente tira o foco de julgar quem morreu e joga o holofote de volta para quem tá vivo, para quem tá ali ouvindo. É uma virada de 180 graus, um chamado para olhar para dentro. Então o ponto central que ele está querendo mostrar é exatamente esse. A tragédia, a morte de alguém, não serve para a gente ficar apontando o dedo e julgando. Na verdade, ela é um alarme, um lembrete bem urgente de que todo mundo precisa parar e olhar para a própria vida. E essa ideia de olhar para si, em vez de julgar o outro, levanta uma outra questão, ainda mais profunda. Afinal de contas, qual é o verdadeiro valor de uma alma, mesmo daquela pessoa que todo mundo já desistiu, que parece um caso perdido? Olha que interessante o que a gente encontra em outra passagem. Por acaso eu tenho prazer na morte do ímpio? E a resposta é, pelo contrário, eu fico feliz quando eles mudam de vida e vivem. Ou seja, a perspectiva aqui não é de alguém que está torcendo pela destruição, mas sim pela recuperação. O foco é na vida, na mudança e não na punição. E esse é o tal olhar de Cristo que a gente está falando. É um olhar que consegue enxergar além do erro, além do crime. Ver um filho que se perdeu, não só um criminoso. É a lógica de buscar e salvar quem está perdido. Foi o que aconteceu com aquele ladrão na cruz, né? No último minuto, ele recebeu a promessa do paraíso. E isso tudo nos lembra de uma coisa. A graça, esse favor, ninguém merece de verdade. Bom, e quando a gente coloca essa perspectiva em jogo, a gente acaba batendo de frente com dois conceitos que são bem opostos. A justiça como o mundo a entende e a graça. E o contraste é gritante, né? De um lado, a justiça humana, que muitas vezes se alimenta de vingança. A ideia é eliminar o criminoso. A gente aplaude a consequência. Do outro lado, a graça. Ela é movida por amor. O objetivo não é eliminar o criminoso, mas eliminar o pecado. Ela não aplaude a consequência. Ela anuncia que existe uma saída. E se alguém precisa de um exemplo prático disso, talvez não exista um melhor do que a história de Saulo. Pensa bem, o cara era o perseguidor. Ele caçava os cristãos com violência.
E de repente, ele se transforma em Paulo, o apóstolo, o cara que dedicou a vida para espalhar a mensagem que ele mesmo tentava destruir. É a prova máxima de que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance de uma transformação radical. Ok, então trazendo tudo isso de volta para a nossa realidade. O que isso significa para a gente? Hoje, quando a gente está ali no sofá, vendo o jornal, ou rolando o feed das redes sociais e se depara com uma notícia de crime, de violência, O grande desafio que fica é esse: não se deixar levar por esse sentimento de vingança, que é tão comum. É não espelhar o mal com o mais mal, mas, pelo contrário, tentar vencer o mal com o bem. É uma resposta diferente e que, segundo essa perspectiva, é muito mais poderosa. E veja bem, isso não significa passar a mão na cabeça de quem erra, de jeito nenhum. Não é para desculpar o pecado ou a injustiça. A questão é outra. É sobre a postura do nosso coração. É escolher ter um coração que, em vez de só condenar, consegue também desejar a redenção para todo mundo, até para quem parece não merecer. E no fim, a gente fica com essa pergunta que é bem pessoal e resume tudo que a gente conversou. Quando a gente vê o outro cair, especialmente aquele que a gente já julgou como culpado, o que vai ecoar dentro da gente? Vai ser o barulho da condenação, da vingança, ou vai ser o som da compaixão?